glória, glória. Aleluia, aleluia. Amém. Shalom. Todo mundo bem aí? Na rocha? Amém. O Senhor é bom, misericordioso, bondoso, digno da nossa adoração, digno de todo louvor, digno de excelência. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, por mais uma vez nos reunir, por nos alcançar com a Tua palavra, por nos instruir, por se revelar a nós. Queremos Tua face. Não queremos as Tuas mãos, Senhor, queremos a Tua face. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fala mais um dia conosco, instrui o perfeito caminho que temos que trilhar, Senhor. Desvenda diante dos nossos olhos as palavras escritas, para que a gente realize o que cabe a cada um. Nos instrui na verdade, Senhor, nos mostra a Tua verdade. Pai, nós não queremos a operação do erro, como diz a Tua palavra, para acreditarmos na mentira. Nós queremos a verdade. Queremos andar na verdade, conhecê-la bem, para que aquilo que é falso não passe despercebido aos nossos olhos e ao nosso coração, e seja rejeitado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, todas essas aulas são uma espécie de apologética, como nós falamos no primeiro momento, no primeiro dia. E o que seria apologética? Quem lembra? Você aprender a defender a sua fé, defender aquilo que você crê, né? A defesa da fé, apologética. E no intento de que você tenha instrumentos nas tuas mãos, para quando aqueles que vão ouvir da tua boca a respeito do reino, te fizerem perguntas, você precisa dessas ferramentas, desse instrumento para você defender a tua causa, a sua fé, a causa de Cristo, em defesa de Deus. Tem 2 livros muito tremendos, escritos, que um chama Em Defesa de Cristo e o outro Em Defesa de Deus, escrito por um filósofo, para filósofos. Um filósofo defendendo em defesa de Cristo e em defesa de Deus, tentando mostrar pela instrumentalidade da filosofia a verdade para filósofos. É um livro difícil de ler, difícil, mas fala dessa apologética. Nós estamos preparados com ferramentas, com instrução do céu, com uma revelação, com uma certa quantidade da palavra de Deus depositada dentro de nós, para que o Espírito Santo naquele momento possa trazer à tona a tua memória aquilo que você leu, que estudou, que se aplica no momento. Amém? Bom, nós estamos nesse curso da história chamado Lei. E como vimos lá na página 28 da nossa apostila, Israel, como nação toda, não foi fiel em cumprir a lei, não foi fiel em reter a palavra de Deus. Final da nossa aula, nós dissemos que Deus então levantou profetas, como Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, e outros que levaram a palavra de Deus para um Israel apóstata. E paramos um pouquinho nessa palavra de apostasia, lembram? Que é deixar um lugar e ir para outro, né? Apostatar quer dizer ir embora, sair, deixar, departure. Lembram dessa palavra? Né? Vamos embora. Então, apóstata, uma igreja apóstata, se ele fala de um Israel apóstata, fala de um Israel que deixou a palavra de Deus, deixou o estatuto,
não foi fiel com a palavra, e nós vimos que a palavra por si, apostasia, ela fala de sair de uma situação ou de um lugar e ir para outro. E terminamos dizendo que há um texto muito mal interpretado do Novo Testamento, em que diz que de forma nenhuma Jesus volta antes que venha a apostasia. E todos têm pregado que a igreja precisa apostatar primeiro. A igreja tem que se desviar, não sobra ninguém dentro da igreja. De certa forma, como a palavra declara que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, certo? Por isso nós éramos 70 quando a gente começou o nosso panorama bíblico, agora nós estamos aqui em 20. Amém? Amém? Mas também cada um elege o dia de vir na igreja que lhe cabe melhor. Mas tem gente com fome e sede, e tem gente que talvez já esteja aburrido, é a palavra em espanhol, apurrinhado, chateado de ouvir sempre, outra vez. Tem uma palavra de Deus para esse tipo de pessoa, que é aquelas mulherzinhas cheias de pecadinhos que o tempo todo estão expostas a aprender e não lhes resplandece a luz, elas não aprendem nada, por mais que passe o tempo, né? Tirando aí apenas o texto que ele aplica, Paulo aplica a mulherzinhas, porque ele está falando de os maridos irem ensinar as esposas no lar, era uma situação daquela época. Tem muita gente hoje em dia, não é mulherzinha não, tem muito homenzinho também que escuta e não retém nada. Entra por aqui, sai por aqui, não pratica, não faz nada com aquilo que aprendeu. E então existe uma certa apostasia da fé. Mas de forma nenhuma a noiva de Cristo vai sair da fé, mas ela vai estar sem ruga nem mácula, pura, santa, esperando o noivo chegar. E o noivo, a palavra declara que não volta sem que antes haja a apostasia. Ou seja, nós vamos ter que ser retirados. Aí Jesus, depois que nós fomos retirados, aí ele volta. Estão comigo? Volta quer dizer volta. Amém? Volta não quer dizer arrebata sua noiva e leva ela para as bodas. Não, volta quer dizer, já foram as bodas, ele volta com a noiva e aí ele volta. Ele não volta sem que antes a gente vá. Saia daqui. Então, se tem muitos textos que falam da gente ser livres da ira, né? Não fomos destinados à ira. Uma porção de situações que apontam para essa noiva que é amada do Senhor ser retirada primeiro. Mas aqui Israel, ele é Israel apóstata, falando deles descumprirem a palavra de Deus, né? E as tradições que os israelitas iam colocando no lugar da palavra de Deus contribuíram muito para encobrir a palavra de Deus. Então abra em Mateus 15, 3, diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Nós vimos isso a última vez. E aí no versículo 6, e assim por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Quer dizer, israelitas conseguem crer em folclore. Podemos usar essa palavra? Podemos. O que é folclore? Tradição passada de pai para filho, oralmente, e quem conta um conto aumenta um ponto. Amém? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, a tradição das práticas, das interpretações contadas de pai para filho, que produzem
folclore e tradição acabavam encobrindo a palavra de Deus. Daqui a pouco você não estava mais observando a palavra de Deus, mas sim um mandamento de homem no lugar da palavra. E Deus fica muito bravo com isso, com o povo, irritado, irado com o povo. Agora, isso não acontece só com Israel, nos tempos em que estamos vendo aqui que foi dada a lei. Isso também acontece hoje, quando muitas pessoas preferem as tradições à custa da palavra de Deus, se esquecendo que Jesus não trouxe religião, mas Ele trouxe vida. Amém? Vim para que tenham vida e vida em abundância. Como é que a gente consegue hoje andar atrás de tradição e de religião e não de vida e de relacionamento com Cristo? Vocês conhecem o primeiro mandamento da lei de Deus? Então, foi bem encurtado esse mandamento, hein? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então vamos ler o primeiro mandamento, para você ver como hoje é possível a gente obedecer mais a tradição do que a palavra de Deus, né? Então abra aí em Êxodo 20. E aí, gente, olha para mim. Quando alguém for perguntar para você sobre mandamentos da lei de Deus, que nós estamos estudando as leis de Deus, e você tiver que falar com ele sobre mandamentos, sobre, em especial, os 10 mandamentos, amém? Você tem que saber que é em Êxodo 20, amém? Alô? Então anota na orelha, aí, aqui, nessa orelha aqui, ó. Não no livro, aqui na tua orelha, Êxodo 20. Não pode, senão você não vai defender tua fé de jeito nenhum. Êxodo 20 declara assim, eu vou até o começo do segundo mandamento, tá? Vou ler o primeiro, ok? Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, começou aí, tá? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus ciumento, zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. 6 versículos, amém? Isso aí é o primeiro mandamento. Aí vem o segundo é o versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembram dele? Então, o primeiro mandamento, que todo mundo tem que observar, foi transliterado para o nosso português aqui, por amarás a Deus sobre todas as coisas. Ponto. Só que a tradição nos ensinou que o primeiro mandamento é amarás a Deus sobre todas as coisas. Acabou aí. E essa tradição anula, ela dá um nó no resto do que Deus explica aqui, que a tradição não liga a mínima, porque está escrito. Não farás imagem esculpida, nem figura alguma do que há no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor, sou Deus ciumento. Então a tradição nos nossos dias anula a palavra ou a lei, porque isso aqui é a lei, e que não devia ser anulada, porque a gente prefere hoje, como eles preferiram lá, dar ouvidos ao folclore, seguir a tradição e não a palavra de Deus. Pegaram a ideia? Quem aqui já foi em procissão? Levanta a mão.
Quem aqui já pôs cafezinho para o São Benedito em cima da geladeira? Levanta a mão. Ô, São Antônio, aleluia. Faz tempo. Então, no fim o que acaba acontecendo é que, na verdade, gente, você recebe a tradição ou a lei oral do teu pai. Não é pouca coisa. Então você vai acreditar no teu pai. Você vai ser instruído, educado pelo teu pai. Filho de muçulmano é muçulmaninho. Amém? Amém? Eles pegam o muçulmaninho e ficam lá. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. E o menino fala o quê? Allah Akbar. Não tem outro jeito. Salam aleikum, salam aleikum, aleikum salam, aleikum salam. É direto. Então, em se tratando de você ouvir oralmente o que é a lei do avô para o pai, para o neto, para o bisneto, é uma coisa impregnante, complexa. Muita gente hoje deixa de se converter porque percebe que se converter, está condenando os seus antepassados que morreram com as práticas que foram passadas para ele pelos antepassados. Então o cara fala, não, espera aí, se isso aí, em vez de levar para o céu, te leva para o inferno, então meu avô, meu bisavô, meu avô, joguei lá, está todo mundo no inferno. Então o cara não aceita essa fé por conta desse folclore, da tradição. Você vê como isso é pernóstico, é terrível. Então Deus está falando que não só lá naquele tempo, mas também acontece hoje, de religião aplacar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fica em segundo plano, e não como a nossa ordem de fé e prática. Fica em segundo plano. E em primeiro plano fica os dogmas, né? Os dogmas ficam em primeiro plano. A palavra de Deus, que deveria ser o primeiro, passa para segundo. Então, o dogma da transubstanciação, que significa que o pão se torna carne e o vinho se torna sangue. Por que a Igreja Católica não serve cálice e vinho para ninguém? Só hóstia. Alguém sabe? Eu li a encíclica, sei lá do Paulo VI, lá para trás, de todos os dogmas, um compêndio lá, dos porquês das situações. É maluco, o negócio é doido. Mas entrando só nesse detalhe aí, o dogma da transubstanciação fala que a hóstia, que representa ali um pão, se transforma no corpo de Cristo, né? Quando o sacerdote vai te dar a hóstia, ele fala corpo de Cristo, e você diz amém, e pega a hóstia, e não pode mastigar, porque ninguém vai ficar mastigando Cristo, você tem que deixar dissolver. A coisa é louca, o negócio é louco. E por que não tem vinho? Porque várias vezes o sangue de Cristo que estava no copo do sacerdote, que é sagrado, é o sangue, aquilo lá é o sangue de Cristo, se transformou no sangue de Cristo, é sagrado, caía do cálice no chão, porque passa de uma mão, você toma um pouquinho e vamos ter comunhão, ceia, comunhão, passa o cálice, aí caía. Então o sangue de Cristo sagrado caía no chão. E algumas vezes, você sabe por que o cachorro entrou dentro da igreja? Porque a porta estava aberta. E aí, o cachorro lambeu o negócio.
Está lá escrito no livrinho do dogma da Igreja Católica. E por conta dessas situações, então, esquece, ninguém mais toma o sangue. O que eles fizeram? Anularam a palavra de Deus, porque Jesus diz: tomai e bebei, tomai e comei, tomai todos vós e bebei. Este é o cálice da minha aliança. Fazer isso em memória de mim. Então, não, isso aí não interessa nada. O que interessa é que não podemos deixar os cachorros lamber o sangue de Jesus. E não dão mais o cálice para ninguém. É muito raro, muito raro. Uma vez eu fui com o padre, não sei, uma cidade do interior aí, e era todos os alunos do colégio agustiniano, e vamos embora com o padre. E fomos, teve uma missa lá, aí o cara levou um saco de hóstia, que devia ter uns 4 quilos de hóstia dentro. 4 quilos de hóstia é hóstia pra caramba. Devia ter lá, sei lá, 10 mil hóstia, não sei. E eles deram a comunhão para 100 pessoas. Sobrou 4 quilos de hóstia do mesmo jeito. O que nós fizemos? Lógico, manda aí. Comi hóstia até ficar enjoado. Que negócio enjoa. Depois de um certo tempo comendo hóstia, você fica... O negócio não tem gosto de nada. Não é assim, a criançada, ninguém entende nada do que está fazendo. E o padre entende menos que as crianças. E deixa para lá, deixa comer, né? Deixa rolar. É uma loucura. Em cima de dogma e tradição que anula a palavra de Deus. Muitas pessoas não querem ser libertas e preferem o jugo da tradição. Mateus, volta lá para Mateus, por gentileza, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, fala dessa turma. Gente que prefere ficar opressa, amarrada e cumprir a tradição do que ser liberta. Mateus 15, 8. Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, falam que têm fé em Deus, mas, em outro texto, declara que eles negam a Deus o poder. Por que negam a Deus o poder? Porque Deus não tem intimidade com ninguém deles. E eles têm que fazer funcionar a religião. E Deus está longe e não está ouvindo nada. E nós temos que ter o nosso prelúdio, mesolúdio, pós-lúdio, interlúdio, e vai. Então, eles montam o que se chama hoje uma missa, que é um blá, 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 sem pé nem cabeça. E eles preferem entender que aquilo lá, que é um jugo. Eu não sei quantos de vocês já foram em 1000 missas, né? Você chega na 1000ª missa, você fala, meu Deus do céu, meu Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tira o pecado, tem de... Dai-nos a paz. Chega uma hora que você fala assim, não, peraí, pô. Que é isso? Haja, né? Não aguenta mais. Mas tem gente que prefere esse negócio aí e fica a vida inteira e não se deixa livrar para adorar a Deus do jeito que tem que ser. Como é que a gente tem que adorar a Deus? É fácil, você vem aqui no domingo de manhã, assiste o nosso louvor, amém? É do céu. Vamos voar, aleluia, batam asas, né? É do céu. É poesia para Deus, é o coração para Deus, é choro, é riso, mais choro, mais riso, mais choro, é quebrantamento, é alegria, é êxtase poderoso.
Não é aquela coisa amarrada, né? Sempre igual, 80 anos cantando o mesmo cântico. Não dá. Mas tem pessoas que não querem ser libertas e preferem o jugo da tradição. Preferem. Algumas vezes, como eu disse para vocês, porque condenariam os amados, queridos. Minha mamãe me ensinou tudo, desde pequenininho. Eu ia com ela na missa. Ela me ensinou como é que fica em pé, como é que senta, como é que faz, ajoelha. Todo aquele rito, me ensinou tudo. Agora você vai me dizer que não, minha mãe me ensinou tudo errado? Quando eu me converti, gente, com 28 anos, eu levei o meu pai para almoçar. A gente almoçava todo dia junto, mas aquele dia eu falei, eu vou pregar hoje. Eu tinha uma semana de convertido, já estava pregando, amém, aleluia, sabia tudo já. Cheguei para o meu pai e falei, pai, você me ensinou tudo errado. Comecei logo. Um mês depois o meu pai se converteu. Eu falei para ele, pai, está vendo todos esses prédios aqui? Ó, vai tudo para o chão, vai cair, vai ter um apocalipse, pai. Isso aqui vai tudo, vai acabar, a terra vai acabar. E ele, um mês depois estava convertido. E está até hoje aqui com a gente na igreja, no mesmo tempo que eu. Ele se converteu no mesmo ano. Já minha mãe fazia aqueles mantra, yoga, e não sei o que mais, uns negócios loucos lá, e medita, e pororó. Demorou um ano para ela se converter, porque a mulher é cheia de informação, né? Cheia de tradição, cheia de coisas contemporâneas, que, na verdade, o que é contemporâneo vai cada dia ficando pior. Viu? Vai piorando, 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 piorando. Então, ela foi exposta a umas práticas contemporâneas melhores do que as que tem hoje, que está piorando. Cada vez que passa o tempo, vai tendo práticas cada dia piores. Mas muita gente prefere se agarrar a isso, porque isso é isso. Começa aqui, faz tal coisa, termina aqui. Pum, eu sei o que eu tenho que fazer. Pronto, acabou. Agora, servir a Deus, que é você ter comunhão com Ele, ir lá, abrir as orelhas para escutar o que Ele fala, isso dá trabalho. Né? Muita gente quer entrar na igreja e sentar numa cadeira e não tem que falar com ninguém. Eu entro como um número, sento e vou embora e não quero falar com ninguém. Por quê? Porque relacionamento dá trabalho. Você tem que aturar coisas. Você tem que aturar. Então, mesa, vou sentar com gente que eu não conheço, e aí então me falar coisa que, lá sei eu de que catecismo vem isso. Então, é muito mais difícil você ter uma vida, viver a vida em liberdade. Que, gente, liberdade é um negócio para nós aterrorizante. Todo mundo gosta de ficar preso. É louco isso aí. Já sei como é, já fiz, pratiquei pra caramba, é assim, ó, tum, e fica preso. Aí você fala pro cara, não, você pode fazer cada vez de um jeito. O cara, o quê? Tá louco? A gente não precisa ter uma ordem assim, exatamente, é isso aqui, pronto. Não, se Deus fala para começar pelo fim, a gente inverte, pronto. Mas como é que a gente faz para saber qual é a ordem, então? Não, você é livre. Meu Deus, o cara fica assim, hã? Não, você tem que estudar alguma coisa aí, você fala alguma coisa para nós, e você, né, dirige. Você fala, não, tem que estudar nada, nem falar nada, nem dirigir nada. Isso tem que acontecer ao vivo aqui, ó. Pá! É Deus fazendo. E agora? Corre para lá. Não, para aí. É para cá, para cá, para cá. Não, isso aí é difícil. A liberdade que Jesus nos dá é um negócio que é aterrorizante. Você fica assim. E é isso que Ele quer dar para nós.
é grátis, é muito melhor, é bom demais. Mas tem gente que fica preso e gosta de ser preso e não quer sair daquilo. Não muda. Como? Tem que ter prelúdio. Que é isso? Vai começar direto? Como? O pastor tem que abrir o culto. Como? E tem um monte de como, né? E quando você dá uma de liberto, você perde gente. Isso aqui, essa igreja não tem ordem, é uma bagunça. Cada um faz o que quer. É uma bagunça aquilo. A bagunça quer dizer, nós somos livres, a gente bate asa, a gente pula, a gente sorri, a gente interfere com as coisas, a gente para, não faz nada. Aí vamos esperar Deus falar o que tem que fazer. Para tudo, não faz nada. Não está andando isso aqui, para. Aí você para. Aí os caras olham assim e falam, como? Para. Esse cara aí não estudou nada, não fez teologia? Que para o quê? Porque a tradição te amarra, aquilo é bom, sabe, tem boundaries, você está com cerca, você se agarra, aquelas coisas de ir no banheiro de aleijado, que negócio, como chama? Você fica ali, ó, está seguro, né? Boundaries, amparo, isso, apoio, amparo. Você tem aonde se segurar. Que é tradição. Terrível. É fácil a gente fazer as coisas do jeito automático. Você põe na banguela, deixa descer, tá? Já sei como é que é, vai, faz, acabou. Não dá trabalho, é tudo sempre daquele jeito. E Deus tem que ficar aqui assistindo. Não tem que fazer nada. Misericórdia. Misericórdia. Naquela altura nós vimos o ministério de adoração deveria ter sido exercido pela nação toda. Porém, eles falharam logo de cara. Enquanto Moisés recebia as tábuas, o que faz a nação toda? Pegaram todo mundo os seus colar, os brincos, derrete aí tudo, vamos fazer um bezerrão. Fizeram um bezerrão de ouro, esse é o nosso Deus. Vamos adorá-lo. Então, enquanto Moisés estava lá em cima, não vendo nada, Deus estava vendo tudo. Amém? E ele recebia as tábuas das leis e Israel adorava o bezerro. Daí para frente, Deus declarou então que somente a tribo de Levi é que iria exercer o sacerdócio e não mais toda a nação. Porque Israel nasceu para ser um reino de sacerdotes. Nós somos co-herdeiros em Abraão dessas promessas, então nós temos também que ser uma nação de sacerdotes. Um reino de sacerdotes, perdão. Um reino de sacerdotes. Isso é muito doido, porque rei é rei, sacerdote é sacerdote. Tá? Rei governa, sacerdote representa o povo diante de Deus. Ele faz, ele tem as práticas, os ritos dentro do templo, e o rei está no palácio, faz leis e ele governa sobre todo mundo. O rei não entra no templo, sacerdote não senta no trono. Entenderam? Era assim. Mas Israel nasce para ser um reino de sacerdotes. E um sacerdócio real. Quer dizer, você tem que ter tanto o aspecto espiritual e o sacerdotal, quanto o governo. Os dois. Para nós. E aí é que realmente o cara acha que é demais para ele, né? É muita liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. O cristianismo, no início do século, aqui no Brasil, no início do século XX, 1900 e nada, ele foi apregoado como uma religião do não pode. Não pode um monte de coisa. Mas, na verdade, o cristianismo é a religião do pode tudo.
Você pode tudo. Tudo é lícito para o que crê. Pode tudo. Tem coisas que não convém. E Deus abomina, Ele não gosta. E eu também não gosto. Então eu não faço. Não porque eu sou proibido de fazer. Eu posso fazer, mas não faço. Por quê? Porque eu não gosto. Por que você não gosta? Porque o meu Deus não gosta. E eu também não gosto. Eu concordo com Ele. Não gosto. Isso é horrível. Não vou fazer. Essas são coisas de dentro para fora, do coração. Mas o cristianismo é uma religião do pode tudo. E não é a religião do não pode, não pode, não pode, isso também não pode, aquilo também não pode. Isso afastou muita gente de reino sacerdotal e um sacerdócio real. Deixou todo mundo legalista, preso à tradição e a mandamento de homem. Aonde está escrito na Bíblia que você não pode raspar os pelos da perna? Aonde? Não seja o vosso adorno exterior, mas o adorno interior. Isso significa que não pode raspar os pelos da perna. Pelo amor de Deus, onde você vai parar? Está louco? Aí, como as mulheres ficam tudo peluda, os sacerdotes daquela religião vão atrás das bonitonas, em outro lugar. E trai a mulher. É demais. Por quê? Porque está amarrado com tradição humana, mandamento de homem. E gosta, acha bom. Até hoje, viu? Não acabou ainda não. Até hoje. Tem umas mulheres que tem um cabelão que vai até aqui. E o cabelo dela é o passaporte para o céu. É um cabelo. É uma crina de cavalo, daquelas gigantes. E ela anda com aqueles negócios assim. Cabelo de crente, né? Que assim, é a tradição desde o berço. Nunca o meu cabelo viu navalha, tesoura. Isso é que é santidade e cristianismo. Meu Deus do céu. Por quê? Porque deixa que a tradição ocupe o lugar do que é verdade, a palavra de Deus. Ai, ai. Na mesma ocasião que Deus deu a lei, também mostrou a Moisés o modelo do tabernáculo. E mandou que este fosse construído. Tudo naquela nação dependia do tabernáculo. E depois do templo, quando eles deixaram de ser nômades no deserto e monta e desmonta tabernáculo, anda para monta, desmonta, anda, monta tudo, fica aí, desmonta tudo, anda. 40 anos ficaram lá no deserto com um tabernáculo, uma tenda enorme. Depois disso entra o templo, construído então anos depois, durante o reino de Salomão. A história de Israel revela a infidelidade de seus sacerdotes. Abra lá em 1 Samuel 2, por gentileza. Vamos estudar isso aí. 1 Samuel 2. Então Ana orou dizendo: meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação. Ninguém há santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem saia da vossa boca a arrogância, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são pesadas as ações. Os arcos dos fortes estão quebrados, e os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. Tudo lindo, né? Amém? Não está uma bênção isso? Aí pula lá para o 12. Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios. Quem é o Eli? Quem é o Eli? Sumo sacerdote Eli. Os filhos dele eram homens ímpios, não conheciam o Senhor.
Olha só, Ana, que está à porta do templo e ela vai conceber Samuel, amém? É a mãe de Samuel. Ela tem esse discurso que nós lemos primeiro. E ela não tem cargo, nem berço, nem pedigree, como o sumo sacerdote Eli. Mas a gente lê que, diferente do que Ana está falando do Senhor, e toda exaltação, a pureza de Ana, a maravilha, a verdade no coração dela, Israel está com Eli, como sumo sacerdote. E os filhos eram ímpios. Porquanto o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, e estando-se a cozer a carne, vinha o servo do sacerdote, tendo na mão um garfo e 3 dentes, e o metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todos os de Israel que chegavam ali em Siló. Olha aqui um mandamento de homem entrando nos ritos da lei, né? Então lá fazendo um cozido que seja, primeiro você pega um garfo, um tridente, um garfão e bumba, enfia lá, e o que sair no garfo é do sacerdote. Também antes de queimarem a gordura, vinha o servo do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá a carne de assar para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se lhe respondia o homem: sem dúvida, logo há de ser queimada a gordura, e depois toma quantos desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, hás de dá-la agora, senão à força a tomarei. O sacerdote estava extorquindo o cidadão. O sacerdote tinha nascido em Brasília, amém? E estava ali em Jerusalém. Estava querendo pegar a parte dele. O ICM, vocês conhecem o ICM? Incentivo do comprador moderno. Né? Se não pagar o ICM, eu compro de outro. Terrível. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Era tanto pecado, era tanta transgressão dos filhos, que morreram os filhos, Hofni e Finéias. Que mais eles fizeram? O Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, perdão. Que mais eles fizeram? Pegavam as moças no templo, as prostitutas, teu nome, rituais, cultuais. E eles pegavam as mulheres no templo, os 2 filhos do sumo sacerdote. Então, Deus, numa talagada só, matou o Hofni, o Finéias e o Eli, que estava sentado no muro, vendo a notícia, bum, caiu do muro, quebrou o pescoço, morreu também. Morreu os 3 no mesmo dia, os 2 filhos e o sacerdote. Aí, Israel foi dividida. Veio o reino de Salomão, continuou toda uma situação de transgressão da lei, e Israel é dividido em 2 reinos. 10 tribos vão para o norte, com o nome de Israel, e 2 tribos vão para o sul, as tribos de Judá e Benjamim, com o nome de Judá. Essa tribo do norte, Israel, 10 tribos, se desviou totalmente de Deus a ponto de adorar 2 bezerros de ouro e constituir sacerdotes que não eram levitas, não eram da tribo de Levi. Nunca mais estas tribos voltaram à adoração correta a Deus. Judá, as 2 tribos do sul, ficou em Jerusalém, onde estava o templo, mas também entrou em apostasia que os levou ao cativeiro babilônico. Antes do cativeiro, Deus enviou profetas que avisaram do duro castigo que viria se eles não se voltassem para Deus.
Quem era o rei nessa altura em Israel? Quem era o rei? Estou falando aqui do tempo de Eli, o sumo sacerdote. Depois ele sai e entra Samuel. Samuel é o último dos juízes e o primeiro dos profetas, ok? Entenda isso aí na tua cabeça. Deus falou por intermédio dos profetas, avisou, mandou profetas, como vimos, Isaías, Ezequiel, Jeremias. Depois vem Samuel. Samuel é da linha o profeta e juiz. Ele é os dois. E nesse tempo, começa a entrar uma terceira figura nova na história. O povo queria sobre eles um rei, como todas as nações tinham sobre si o seu rei. E Israel, quem era o rei de Israel? Antes de Saul. Antes de Saul, que foi constituído rei por Samuel, quem era o rei sobre Israel? Deus era o rei. Deus. Deus era o rei. E aí o povo vai até Samuel e fala: nós queremos um rei. Espera aí, deixa eu ver se eu ajeito melhor isto. Está ao contrário. Ou não? 1 Samuel 8, 1 a 5, diz ali: ora, havendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel, porque Samuel era profeta e juiz também. Amém? Alguém diga amém. Samuel era profeta e juiz também. E ele envelheceu e constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Que fizeram os filhos de Samuel? Nada muito diferente dos filhos de Eli. Agora, isso é muito importante. Deus é um Deus de pai para filho, amém? Vimos isso, toda a Bíblia é generacional, de geração em geração. Deus constitui sacerdócio sobre a casa de um que vai alcançar todos os filhos, etc. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus de casa. A casa, tu e tua casa, a casa paterna. Quando Eli transgride, e os filhos de Eli se corrompem e aprontam tudo, o Hofni e o Finéias, não só morreram o Hofni e o Finéias e o Eli, mas Deus passa o sacerdócio da casa de Eli para Samuel. Ok? O povo todo viu que, transgredindo o sumo sacerdote Eli e os seus filhos, Deus opera. Muda de casa. Já não mais a linhagem de Eli vai estar como sacerdote, como profeta. Mas agora é a casa de Samuel. Ok? Mudou de casa, mas continua de pai para filho. Aí a linhagem de Samuel cai no mesmo problema. Os dois filhos do Samuel, eles foram constituídos como juízes. E o texto fala que eles estavam à porta da cidade, que é onde ficavam os juízes, julgando a causa das pessoas. E na porta da cidade eles aceitavam suborno. A palavra aí na Bíblia é peitas, quer dizer suborno. Aceitavam peitas como juízes. Diga para o seu vizinho: você pensa que é só no STF?
Havendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu filho primogênito se chamava Joel, e o segundo Abias, e julgavam em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, mas desviaram-se após o lucro e, recebendo peitas, perverteram a justiça. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá e lhe disseram, olha para mim aqui, ó. Eles tinham visto, esses anciãos de Israel que se congregaram, tinham visto o que Deus fez com Eli e com os filhos de Eli, e como Deus ia resolver o problema. Amém? Mas tendo visto isso, eles se chegaram a Samuel e disseram, eis que já estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar como o tem todas as nações. E Israel nunca tinha tido um rei e Deus era o rei. Mas tradição, folclore, muitas vezes amarra, prende, acorrenta as pessoas de uma forma que a liberdade que eles já tinham, eles queriam trocar por cadeias. Escuta só, não estou exagerando, vocês vão ler isso aí. Israel tinha por rei Deus, amém? Mas eles querem o que todo mundo quer, um rei de carne e osso, que julgue as nossas causas. Estamos lá em 1 Samuel 8, né? Agora, versículos 7 a 9. Disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado. Porque o Samuel ficou muito bravo. Foi se queixar com Deus, porque o povo tinha rejeitado a linhagem de Samuel e os filhos dele, com razão, que estavam sendo subornados. E Samuel vai choramingar com Deus. E Deus diz a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses, assim também fazem a ti. Agora, pois, por que Deus fala isso para ele? Assim também fazem a ti. Porque quem tinha que trocar a casa, de uma casa para outra casa, era Deus. E ele ia fazer. Entendem? Ele trocou de Eli para Samuel. Se a linhagem de Samuel também pisa na bola, ele vai trocar da casa de Samuel para outra. Mas eles não querem saber mais disso. O povo agora quer um rei. Agora, pois, ouve a sua voz, contudo lhes protestarás solenemente e lhes declararás qual será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre eles. Presta atenção. Continua a leitura aí. Versículo 13. Esse rei, quem é que vai pôr o rei lá? Deus. Saul escolheu. É o cara, bonitão, preparado, guerreiro, forte. Tudo de bom. Homem reto. Tudo bacana. Saul. Quem que vai ungir o rei? Samuel. Ok. Você diz para o povo que eles vão ter um rei. Tudo bem. É para ter rei? Vocês não me querem. Querem um rei, né? Então tá, vocês vão ter um rei. Deus vai pôr o rei, Saul. Vai falar para Samuel, vai lá e unge esse cara. Mas antes você fala para todo mundo o que é que o rei vai fazer com eles. Agora presta atenção o que o rei vai fazer com eles. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. O rei tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servos. Tomará o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos, tomará, e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhes servireis de escravos. Então naquele dia, clamareis
por causa de vosso rei, que vós mesmos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. Bem feito. O que vocês acham disso? Péssima ideia. Por isso, vocês nunca receberam de mim um WhatsApp com o número do candidato a presidente. E nem vão. Acho. Ai, ai, ai. Muita gente tem se achegado a mim, perguntado, olha, e você vai votar no fulano? E aí, qual que é o teu candidato? Me fala que eu quero já fazer minha colinha. Não, o cara quer votar no meu candidato. O meu candidato para reinar sobre o Brasil é Jesus. Porque, na verdade, Jesus é íntegro. E os outros todos são de partido. Amém? Jesus é inteiro. Ele não é partido. É um só, inteiro. E quando você tem partido, o partido não é inteiro, ele é uma parte, ele é uma tendência, ele é um lado, ele é um desequilíbrio. Isso é um partido. Mas a nossa Constituição só permite um presidente de um partido e não um presidente inteiro. E a gente fica tentando achar um inteiro para votar no inteiro. Não tem. Mais para frente, eu vou chegar com vocês até um momento em que a gente possa sugerir um nome de um deputado aqui ou ali, que é uma sugestão, porque nos ajuda. Aqui, como projeto social, como ajuda. Abre portas, etc. É cristão. E tem um nome que eu estou investigando, parece com lisura. É empresário, não é um político desses políticos. Então, pode até ser que a gente venha aqui e sugira um nome para vocês, tá? Mas só tem um para dar jeito nessa nação aqui, é Jesus. Ele é o rei, não tem como. Qualquer outro que a gente puser lá, vai acontecer esse texto aí. Ele vai pegar as nossas coisas, o nosso dinheiro, nossos dízimos, nossos filhos, nossos servos, para Ele, para trabalhar para Ele, para servir para Ele. É uma encrenca. E Ele vai ser o presidente que a nós é contemporâneo. E as coisas contemporâneas vão piorando, não vão melhorando. Está tudo piorando. E não é no Brasil, é em todo lugar. Né? Todo lugar, vai piorando. Aí você fala, vou trocar esse cara, agora vamos trocar. Troca, vou pegar da onde? Do mesmo saco de farinha. Pega outro pouco de farinha lá, do mesmo saco. Farinha do mesmo saco, bota lá. Piora, não melhora, piora. Qual é a solução para isso? Jesus. Jesus. Jesus põe e tira reis e governos. Ele que tem que... Você tem que orar para Ele fazer. Ele tem que fazer. Mas Jesus não aperta a urna, pastor. Jesus não vai descer aqui, apertar o botão e confirma. É você que vai. Amém. Vamos fazer o melhor que a gente puder. Mas entenda que o melhor que a gente pode é partido, é parte, é pedaço, não é inteiro. E, infelizmente, está dando o que está dando, que vocês estão vendo aí. Amém?